Gênesis no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 23 de novembro do ano de 2020. Segunda-feira, iniciando a semana, nos reunimos em oração, rogando as bênçãos do Senhor. Ensina-nos Allan Kardec que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Que possamos, em pensamentos conectados, irmanados, rogar ao Senhor que nos ofereça a consolação, a orientação, a medicação. Que tenhamos sabedoria para assimilar que o Senhor já nos concede. Hoje, honrarás a liberdade, é o tema. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4. Necessário nascer de novo. É um capítulo muito importante para a compreensão do Espiritismo, porque trata da reencarnação, que é um princípio natural, fundamental do Espiritismo. Nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo passagens que deixam claro a necessidade da reencarnação. É necessário nascer de novo. Para citar o trecho registrado por João no seu Evangelho da passagem de Jesus com Nicodemos, capítulo 3. Kardec formulou para os espíritos uma indagação e ele deu o título para esse tópico como Limites da Encarnação. É o item 24. Esta foi a pergunta: quais os limites da encarnação? Resposta do benfeitor São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação
tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que o estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga e o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido conforme está, mais ou menos desmaterializado. Que alegria estar com vocês nesta manhã, num ambiente em que a fraternidade oferece a base para o entendimento. Com fraternidade somos livres. Com fraternidade há igualdade. Naturalmente, conjugada a igualdade e a liberdade, o trabalho sugere a caridade, a caminho da felicidade. Vejam, são equações, elementos que se conjugam para favorecer o progresso do espírito, caminho da perfeição. Merece celebração, contemplar as oportunidades. Acima de tudo, darmos as mãos e colocar em prática. Por isso Jesus compara o reino dos céus a uma bodas, que o pai, o rei, comemora junto com sua família, seus amigos, pois o filho está casando. É uma nova família que se forma. É um novo estágio da alma. A metanoia. Significa noia, mente, mudança da mente. Estamos sendo chamados para movimentar nas mudanças, que é uma lei da natureza. O fundamento da reencarnação, ele abre muitas reflexões. É um verdadeiro curso com muitas matérias. Porque a reencarnação vai dialogar com o progresso, com oportunidade, com família, com profissão, com religiosidade, com filosofia, com ciência. A reencarnação dialoga com as virtudes. A reencarnação explica a imperfeição, os vícios. Portanto, a reencarnação dialoga com a psicologia da alma, com tantas matérias. Simbolizada na água, mergulho, corpo, água, planeta, água. João Batista batizava no Rio Jordão. O Rio Jordão a definir a fonte que dimana do seio da terra no processo de crescimento e depois evapora para favorecer a chuva e continuar o ciclo do trabalho, do progresso e, naturalmente, do aprimoramento. Poderia ser a síntese desse texto, mas não podemos ser simplistas e nem apressados. Nós estamos aqui para sermos tocados quanto às nossas responsabilidades nesse processo. O texto, quando trata dos mundos mais adiantados ou menos adiantados, no nosso caso,
um mundo ainda caracterizado pela infantilidade dos espíritos, mas a caminho da juventude, vamos dizer assim. Juventude, depois maturidade. Provas necessárias. Expiações imprescindíveis. Expiação para aprimorar, forjar. Prova para a gente ser testado. Então toda prova dialoga com a expiação e toda expiação sugere prova. O ser despertando, livre-arbítrio, escolha. À medida em que vamos aprendendo, o livre-arbítrio vai se ampliando. O objetivo, termos consciência da vida, que ela sugere. E conscientes, vamos nos descobrindo e valorizando a cada passo o dever. Então, chegamos num ponto em que a liberdade ela vai se estabelecendo, ela vai se agigantando à medida da consciência que se amplia, a mesma proporção. Para não dizer mais, que é a consciência que dá a liberdade. Essa liberdade, embora a gente precise dos impedimentos externos, mas a liberdade, na verdade, é um diálogo interior. Nas faixas da retaguarda, a liberdade está afeita aos impactos da matéria, do corpo. O animal se movimenta em busca do prazer. Então ele é estimulado pelo prazer, mas também pelo medo. E é orientado pela dor. Embora isso continue existindo na nossa faixa humanoide, vamos dizer assim, pois vivemos uma dualidade, impacto animal e os desafios intelectuais morais. Quanto mais avançarmos, menos impactos animais, do animal, do instinto. Com isso, podemos concluir que a dor é para a vida, como afirma Emmanuel, como o buril é para o mármore sem forma, uma vez que necessitamos do impacto da dor, que é fruto das faixas densas que vivemos. Naturalmente, faixa densa precisa de uma vestimenta densa, grosseira. Então, o nosso corpo, sujeito às intempéries do caminho, às doenças, porque ele está sendo alimentado por uma mente ainda muito primitiva. Somos amantes da terra, deveríamos ser amorosos com o espírito. Entenderam a dualidade? Então, quanto mais paixão, quanto mais prazer que atenda à fisiologia, às emoções ainda primitivas, nós densificamos o nosso corpo. Ou densificamos a matéria que o modela, que é o perispírito. É isto que o texto está dizendo. Dentre tantas coisas, que os mundos superiores, os espíritos não estão mais tão afeitos aos impactos da matéria. São as moradas destinadas aos espíritos superiores, puros. O que impera é a fraternidade, a igualdade absoluta, a liberdade completa. Para nós, é um assunto muito difícil de imaginar o que viria a ser isso. Porque quando aqui na Terra queremos liberdade, a nossa liberdade desejada, ela tem a ver com... não tem que dar satisfação, não tem que ter ordenação, não tem... Eu quero
Traduzindo, a gente quer a libertinagem. No mundo superior, a liberdade ela é alcançada não porque buscaremos, vou colocar no futuro, né? Nas projeções dos sonhos. Nós não vamos buscar a liberdade. A liberdade ela é o resultado, é diferente. Resultado do trabalho. Então, quanto mais ajustados à ordem, ao progresso, recebemos o prêmio da liberdade. Na Terra, a gente quer a liberdade favorecida pelo menor esforço. Quero ganhar na Mega Sena, quero nascer num berço esplêndido, família de sangue nobre, né? O que mais? Na Terra a gente quer beleza do corpo, saúde na totalidade, somos contra o envelhecimento, queremos ser jovens sempre, não queremos ter família problema, e etc, etc, etc. É se pautar no menor esforço. Ou seja, eu quero curtir, eu quero gozar. Se a gente for dialogar com um animal, ele não está afeito a isso. Ele quer se planificar como um animal. A planta, da mesma forma. Por que os homens não se interessam tanto em atingir o ápice como homens? Na verdade, os homens querem superentender, gerenciar o animal. Só isso. Obviamente que eu estou generalizando para efeito didático. Quando o homem compreender a sua destinação na Terra, desenvolver faculdades, intelecto morais, ou seja, trabalhar com virtudes, com oportunidades, pacificadores, vamos caminhar para nos libertar dessas faixas. Então, questão instintiva, animalesca, ou seja, prazer, dor, medo, culpa, essas coisas vão sendo superadas de uma forma natural. Você já teve a oportunidade de perguntar para uma pessoa que tem sabedoria? Estou falando de intelectualidade. Pode ser alguém que nunca entrou numa escola. Como pode ser um doutor de uma universidade? Mas eu me refiro à sabedoria. Como está a vida? Nós poderemos ouvir frases: graças a Deus está tudo bem. Aí você olha para a pessoa, ela está com doença, ela está cheia de problema, e ela está sempre dizendo, sorrindo, graças a Deus. Do jeito que a vida propõe, eu caminho. Já ouviram frases assim? Mas dita do coração, não religiosamente, misticamente. Não. Eu estou falando da alma que está dando o seu recado. Esta caminha para a plenitude humana. E, na verdade, quando eu faço a proposição, não é para ouvirmos uma frase. É para indagarmos e procurarmos respostas no comportamento destes. Verificaremos que a frase dita, por exemplo, graças a Deus está tudo bem, na verdade é uma frase que manifesta o que a pessoa faz no dia a dia. Justa, nobre, bondosa, caridosa, paciente, agregadora. Compreender o que eu quis dizer? Aproximar de seres que se comprometeram para que a tônica de vida fosse virtude, nos encanta, sensibiliza. Porque, na verdade, é o desejo de todos. Nós reencarnamos para isso. A questão é que a gente fica negociando tanto com as propostas do caminho que a gente desconecta. Não ficamos sensibilizados diante de heróis. Vamos falar de Gandhi. Vamos na história relembrar de quantos? Tantos. Foram gigantes.
E se nós formos avaliar as conquistas da Terra que nós damos tanto valor, geralmente não fizeram parte da trajetória destes. Para ser prático. Em Francisco de Assis a gente não vai ver aplausos na terra, a não ser daqueles que estavam em situação necessitada do Cristo. Geralmente são pessoas sofridas, difíceis, porque quem está muito bem na sociedade não está muito interessado. Eu falo sociedade sob o ponto de vista da ilusão. A sociedade de Assis, naquele período, compreenderam a missão de Francisco? Uns ou outros. Agora, os sofredores agradeciam por existir pessoas como Francisco de Assis. Quer dizer, nós estamos, mais de 900 anos depois, tentando compreender o que Francisco de Assis fez. Mas eu já li a história, conheço detalhes. Ok, mas o que essa história representa para que você seja Francisco de Assis? Não nos importa mais admirá-los, embora seja importante para a massa. Por isso temos que estar assistindo o filme, temos que estar divulgando o livro, e vai tocando devagarzinho. Mas o Francisco de Assis fica feliz quando alguém fala assim: Francisco, me ajude a ser você. No sentido não de comparações, mas eu quero fazer mais ou menos o que tu fez. E vale lembrar que Francisco de Assis, com todo o seu potencial, a sua condição, a sua envergadura moral e espiritual, ele tinha suas dores humanas. Ele não estava com um corpo humano. Jesus não sentiu dores também? Ele tinha um corpo humano. Então tinha sangue, tinha pele, tinha tecidos, né? Tinha órgãos. Francisco de Assis, sob o ponto de vista psicológico, ele tinha suas lutas interiores. A definir que não é um espírito puro, é um espírito de vanguarda, alta envergadura, mas não é puro, porque o espírito puro a gente não consegue nem entender o seu psiquismo. Mas Francisco de Assis tinha dúvidas quanto à sua missão. E o Cristo foi se manifestando e foi orientando ele. Um dado que é tradicional, importante, vale lembrar, porque você tem dúvida como qualquer um aqui tem. Uma vez que somos espíritos que estão lá atrás, somos ainda crianças. Francisco, aquele processo de descobrir o Cristo, perguntou: Senhor, que queres? Ele ouviu uma voz, pode ter sido de Jesus, pode ter sido dos seus guias. O que vale é a resposta, que sugere que tenha sido mesmo Jesus. Francisco, reconstrua a minha igreja. Lá nas adjacências tinha a ruína de uma igreja antiga, pequenininha, que era, se não me engano, São Rufino. Francisco começou pedra por pedra, não tinha recurso. Daqui a pouco aparece um ou outro, eles vão reconstruindo. Depois de pronto, eles comemoraram. Reconstruímos. Aí ele vai receber uma nova revelação. Francisco, reconstrua a minha igreja. Aí ele foi tendo liberdade para escolher, para chegar no ponto. Até que ele percebeu que era a igreja íntima. Também o cristianismo. Ele tinha que estar bem com ele tinha que estar convicto da missão. Então ele tinha que se harmonizar. E para isso ele precisava de se conhecer mais, dominar mais, transformar mais. Naturalmente, com o gigantismo de Francisco de Assis, é reconstruir a proposta, no sentido de fazer com que os homens recordassem o que tinha sido ensinado. Pela prática, acima de tudo. E, graças a Deus, até Inocêncio III, o Papa, se curvou. Porque
porque viu em Francisco todos os seus próprios anseios corporificados, vivenciados, porque Inocêncio, desde jovem, quando abraçou o sacerdócio, e era encantado com o Sermão do Monte, com a mensagem do Cristo. Mas ele tinha suas dificuldades e encontrou um sistema que não favorecia. Então, rapidamente, ele ficou escravo do sistema. E sentado na cadeira, no trono de Pedro, ele não era feliz. Porque a mensagem do Cristo não está apoiada em pedras, em coisas da terra. Essa história é tão interessante, importante, maravilhosa. O que aconteceu com Inocêncio III depois que ele apoiou Francisco de Assis? Causou uma grande celeuma entre os cardeais, os fariseus dos novos tempos. Tempos depois, numa manhã, ele acordou sem vida. Por que será? Vasculhem a história. Geralmente os homens não querem. Os homens com os corpos densos, com um pensamento engessado, intolerância, fanatismos, não queremos a liberdade. Queremos só o privilégio. Toda escolha, ônus, bônus. Nós estamos lidando com os bônus ou com os ônus. Momento como agora, beleza de intercambiar com o Cristo. E em seguida, qual é o preço? Pergunto, estamos dispostos a pagar esse preço? Eu acredito que sim, porque senão não estaríamos aqui. Então, quando tivermos que lançar mão do sacrifício e da renúncia, que a gente faça com amor e não com reclamação, com indiferença, ou querendo fugir do que nos compete fazer. Gênese no lar, nos oferecendo sempre oportunidades, surpresas, desafios. Esperamos que a mensagem desta manhã, que dialoga com a liberdade, com a igualdade pautada na fraternidade, nos auxilie a compreender o que realmente temos que fazer. Pois existem pequenas tarefas que, em conjugando-as com outras, nós vamos edificando o prédio, a nossa estrutura íntima, a nossa casa mental. O que vai garantindo, sem sombra de dúvida, essa libertação esperada. Vamos trazer agora, para concluir a nossa manhã, o nosso benfeitor Emmanuel, que respondeu a indagações dos amigos quando discutiam numa reunião em Uberaba, em torno da questão 825, que trata da liberdade no Livro dos Espíritos. Essa página está no livro Na Era do Espírito. Foi endereçada por Chico Xavier, depois de escrita, para Herculano Pires, que por sua vez organizou esse livro, que é uma obra e tem muitas pérolas. Honrarás a liberdade. Honrarás a liberdade, não para voltar às brumas do passado, em cujos desvarios já nos submergimos, muitas vezes, e que te impeliram a tomar novo corpo no plano físico, mas frequentemente para resgatar as consequências infelizes dos atos impensados. Estimarás a liberdade para cultivar a consciência tranquila, pelo exato desempenho dos compromissos que esposaste. Muitos companheiros da humanidade se farão ouvir diante de ti, alinhando teorias brilhantes, em se referindo à independência e progresso. Quase sempre para justificar o desgoverno
ou desgovernado predomínio do instinto sobre a razão, como se o progresso e independência constituísse retorno ao primitivismo e à animalidade. Ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico, a maneira de armadilhas recobertas de flores, e seguirás adiante de coração atento à execução dos encargos que a vida te reservou. Sabes que a inteligência, quando se propõe desregrar-se no esquecimento dos princípios que lhe ditam comportamento digno, inventa facilmente vocábulos cintilantes, de modo a disfarçar a própria deserção. Aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas, na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo, em abnegação aos companheiros que te compartilham a experiência, na certeza de que é unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e a conviver uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona, aos resultados menos infelizes das existências passadas. Orarás e vigiarás, segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade, qual ele mesmo a dignificou, amando aos semelhantes, sem exigir o amor alheio e prestando auxílio, sem pensar em recebê-lo. Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre para ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. Sem palavras, embargado pela emoção, confesso para vocês que eu não li esse texto antes. Fizemos os comentários, ele tinha escolhido apenas pelo seu título. E fico extremamente feliz, se eu não estiver enganado, porque a ilusão campeia. Os comentários dessa manhã foram engrinaldados, foram dinamizados nessa literatura de um espírito de alta envergadura. Nos conforta apenas, se vocês me permitem, querer comentar Emmanuel, porque o Emmanuel é que comenta Kardec, a gente dialoga com opiniões. Não que ele seja infalível, mas como um professor mais experiente, ele tem nos ensinado e tem demonstrado que todas as opiniões dele até agora, estudadas por nós, são muito atuais e em plena consonância com o pensamento dos espíritos que o tutelam e que coordenam o espiritismo. Com isso, sem tecer chorumelas, como dizia o meu querido amigo Arnaldo Rocha, que aprendeu com um personagem de Chico Anísio, gostaríamos de dizer que no mundo em que vivemos, lembrando que estamos no ano de 2020, surgem em todos os cenários, passe a filosofia que começa a ganhar mais espaço nos ambientes intelectuais, inclusive no meio espírita, por incrível que pareça, que é uma doutrina de ciência filosófica
mas durante muito tempo ficou tonificando diversos assuntos, importantes cada um em sua época. Mas agora, quando a humanidade está caminhando a passos largos para um processo de muitas mudanças, que são comprovadas, inclusive pela chegada de espíritos que têm demonstrado para nós um senso moral diferenciado, uma inteligência perspicaz, mas ainda necessitados de evangelho, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, enfim, o mundo está mudando numa velocidade muito, muito séria. Mas sobre o ponto de vista moral, o Diálogos tem trabalhado muitas questões da liberdade e da igualdade. Mas como falta evangelho, isso é a mais pura verdade, e eu estou falando o evangelho vivido em espírito, não o evangelho das religiões, que são pregados geralmente para os outros. A ordem e o progresso são constantemente combatidos em nome de teorias muito bem articuladas. Então basta ter consciência, ter conhecimento para se libertar dos dramas passados, por adesão à dignidade, ao bem. Basta isto. Isso é apenas um ato do dever, e a partir da vontade muda-se tudo e a gente ascende na escala e ganha uma liberdade sem qualquer tipo de limites. Sem Jesus, amigos, o mundo não tem motivo verdadeiramente para se organizar em ordem e progresso. Não dá. Sabe por quê? Porque com Jesus, a ordem e o progresso são equações do dia a dia. Então, em nome da liberdade, eu vou deixar de ter responsabilidade, e a responsabilidade com Jesus é a da virtude. Então, quando eu estou diante da minha esposa, meu compromisso é com a virtude. A virtude que vai gerar respeito, que vai ser sinônimo de amor. Diante do meu marido, sem evangelho, para que ter paciência? Para que ter dignidade? Só em nome de manter uma organização social, que é a família? Como que ficam os exemplos para os filhos, se não dialogarmos com virtude? Como posso ter esperança que os meus filhos sejam pessoas do bem? Naturalmente, vem o ingrediente do desafio, porque nem todos são afins. Podemos ter limitações, adversários. Não vou abrir esse ângulo, porque isso sugere um outro estudo. Mas eu quero falar, para concluir, quando Emmanuel diz, dá um toque, sugerindo que a gente continue orando, participando do Gênesis no Lar, se Deus quiser, é o meu caso. Ele está também dizendo, ora, mas vigia, preste atenção, abre os olhos, não se engane. Segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade qual ele mesmo a dignificou, amando o semelhante sem exigir amor alheio e prestando-lhe auxílio sem pensar em recebê-lo. Isso é uma frase poética. Alheio e recebê-lo. Ama prestando serviço. Ama prestando auxílio. Porque é assim que vamos receber. Isso não é pagamento de dívida. Aí o conceito filosófico está correto. Mas para sermos livres, ninguém é livre sem obedecer às leis divinas. Se são leis divinas, leis existem para serem obedecidas. E quem não as obedecer, nunca será livre. E aí terminamos trazendo Jesus, aliás. Conhecereis a verdade, vos libertará. Conhecimento da verdade é na prática da verdade do dia a dia. Que
Que Deus nos abençoe. Desejamos a todos uma semana de muitas bênçãos. Até o próximo evento, se Deus quiser. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.